O Brasil é um país muito grande, regras diferentes, as próprias normas da corregedoria, né, Dora? Elas são estaduais, então nós temos aí um regramento diferente para cada estado. O advogado, o corretor, o cartorário, que não orienta, gente, fazer um contrato preliminar, principalmente numa transação imobiliária de um imóvel, né, imóvel rural, ele já está cometendo o primeiro erro, hein? E um erro grave, hein? Porque não dá para você saber o tamanho da área exato, né, Dora? Não dá. Até porque você tem que saber se tem algum passivo ambiental naquele imóvel. Suponhamos, aqui no Mato Grosso mesmo, boa parte das áreas são terras de agricultura. Se você não tiver a APS... Mas você não tem cebola, tem tomate. Você não consegue plantar. Então você não consegue financiamento, não consegue nada. Então você precisa dessa APS. Peraí, Dora, peraí. Gente, ó. Peraí, vamos lá. Tem alguém que pediu uma pizza aí, trava o áudio aí, viu? Porque nós estamos sabendo de todos os sabores que você tá comendo aí, viu? Quem que é? É aniversário do meu sobrinho aqui. Ah, entendi. Deixa eu falar. Eu posso até compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Eu tenho um caso aqui de uma cessão de direito hereditário. Uma fazenda de 800 hectares. Está sendo vendida, tem um contrato de cessão de direito hereditário. Por quê? Está em inventário e não tem já referenciamento. O que eles vão fazer? Fizeram esse pré-contrato, com cessão de direito, para fazer o GEL, o CAR, para poder finalizar no cartório o contrato. Que seria esse contrato que vocês estão falando. Gente, existe tudo aí, uma cessão de direito hereditário. Vamos combinar aqui, hein? Na compra e venda de um imóvel rural, seja uma fazenda, uma chácara, um sítio, né? Um rancho, que está na moda, né? Tocantins, muito rancho. Gente, não tem jeito, hein? Esse imobiliário, esse corretor, esse advogado, esse cartorário, ele precisa orientar a fazer um contrato preliminar para fechar o negócio, dar segurança às partes, dar segurança ao corretor ou à imobiliária, dar segurança a todo mundo. E também, né, Dora, ter o tempo hábil para fazer uma pesquisa, o due diligence, né? Como que você vai fechar um negócio? Né? Como que você vai fechar um negócio sem pelo menos ter um tempo hábil para solicitar certidões de distribuições cíveis, certidões de distribuições criminais, solicitar outras certidões, né? Não é verdade, Dora? Ações persecutórias, tudo. Você tem que fazer todo o levantamento, tem algum passivo ambiental. Eu não deixo um cliente meu fechar um negócio sem fazer todo esse levantamento. Francamente, eu não deixo. Não pode, né, Dora? Não pode. Eu teve um cliente meu que adiantou, fechou a negociação. Quando eu busquei todas as certidões, ele tinha um passivo na Receita Federal. E uma das cláusulas do contrato foi que no ato da lavratura ele teria que apresentar todas as certidões exigidas por lei. Olha só, eu acho que a transação imobiliária... Olha, ao que você fizer esses contratos preliminares de compra e venda, pode colocar meu nome como corretor, 5% de comissão, sem problema nenhum, tá? Que eu já pôs nos meus aqui, o contrato preliminar, a comissão do corretor, com certeza, né? Olha só, gente. Eu te passo meu nome, meu creche, tudo certinho, não tem problema. Transação imobiliária, nós precisamos tomar muito cuidado, tem muito golpe, muitos erros. Transação imobiliária de imóvel urbano já é perigoso. De rural, mais ainda. Acho que a responsabilidade do advogado, do corretor, do cartório aumenta pelo menos 300%, né, Dora? No mínimo 300%. Então, no mínimo, o que a gente tem que fazer? Um contrato preliminar para fechar o negócio, para amarrar o negócio. E no segundo momento, um contrato definitivo que a gente vai ver se vai ser um ou vários, hein? Normalmente a transação rural, ela é híbrida. Por que híbrida? Porque dificilmente você vai comprar uma fazenda, um investidor, o seu cliente vai comprar um imóvel rural e esse imóvel vai ser 100% regularizado. Aí, em Mato Grosso, em Tocantins, normalmente os imóveis, eles têm a parte, sim, regular e parte irregular. E essa parte irregular são situações diferentes. São situações, talvez, de direitos hereditários, direitos possessórios. Nós precisamos ter um certo cuidado aí, porque justamente o contrato preliminar, além de proteger as partes, o corretor de imóveis envolvido, ele te dá o tempo hábil para fazer o contrato definitivo ou os contratos definitivos. Você consegue ter tempo de procurar certidões, ter acesso à emissão das certidões. Você consegue tempo para ser feito um georreferencial, né, que é requisito, inclusive, de registro, para você conhecer a área de verdade. Nós sabemos que a área rural, muitas vezes, vem de uma coisa que não existe, vem de uma fraude. Você só vai descobrir isso com base na documentação imobiliária, com base no due diligence, com base também no georreferencial.
Nós precisamos desse tempo para poder fechar um negócio ou dar uma segurança jurídica à transação imobiliária. Na transação imobiliária rural, nós temos uma complexidade muito maior, hein? Outro detalhe também, o contrato preliminar não pode ser confundido com aditivo, hein, gente? Eu não sei o porquê o advogado brasileiro, corretor de imóveis, tem aí cartorário que confunde, hein? Confunde aditivo ou minuta, não sei porquê, com contrato preliminar. Não. Contrato preliminar é para fechar o negócio. Já gera, sim, efeitos, já gera segurança jurídica. O contrato preliminar, existe uma discussão se feito através de escritura pública, se ele pode ser registrado como se fosse uma escritura pública. Né? Que se for feito por escritura pública, mas como se fosse um compra e venda. Que é essa discussão que a Dora trouxe aqui também. E isso sim, existe uma discussão. Se ele pode ser usado para lavrar, a escritura pública de preliminar, se ela pode ser usada como um mecanismo de registro no cartório de imóveis. Essa é a grande discussão. Tema atual, tema polêmico. Mas o que está definido? Que o contrato preliminar, para fins de direito imobiliário e direito registral, é um contrato de fechamento de negócio. Isso está definido. Não podemos enxergar o contrato preliminar como enxergamos lá no Código Civil, não, de forma fria. Contrato preliminar não é aditivo. Aditivo é consertar um contrato. Quando eu faço um contrato que tem algum erro, talvez um erro de ditação, talvez um erro de dados documentais, né, os dados pessoais da parte, eu vou fazer um aditivo para consertar. Não é o caso do contrato preliminar. E o contrato preliminar também não é minuta, hein? Professor Júlio, recebi um contrato para eu ler e incluir cláusulas. Você recebeu uma minuta. Professor Júlio, recebi o contrato preliminar. Então você pode dar sugestões para discutir, mas é um contrato já pronto. Minuta é rascunho. Contrato preliminar não é rascunho. Contrato preliminar assinado já gera efeitos no mundo dos negócios, hein? Muitos efeitos. Então cuidado com isso, hein? Cadê a Dora aí pra gente discutir? Dora, o que você pensa a respeito da verbação do contrato preliminar, hein? Outra discussão importante, hein? Outra discussão importante, outra discussão que ocorre de fato, se o contrato preliminar pode ser averbado ou não. Segundo a Lei 6.015, nós temos mais de 21 motivos para fazer a averbação. Mais de 21 motivos. E temos outros motivos fora da lei também. A averbação do contrato preliminar também é uma discussão, se pode ou não pode ser averbado. Eu acho que só vai gerar um custo a mais para o cliente. Na verdade, Dora... O emolumento aqui no Mato Grosso é caro para a pessoa fazer um contrato desse. Eu sei. Bem caro, né? Então custa mais para o cliente. Ô Dora, mas concordo com você. Quando dá para gente fugir de gastos, despesas, ótimo. Mas no caso de uma fazenda, hein? Será que esse contrato preliminar não evita uma fraude, uma dupla, uma tripla venda? Mas aí você faz o due diligence, você tira todas as certidões. Eu, como advogada, tiro todas as certidões para o meu cliente, verifico todas as possibilidades. Aí eu recomendo, se eu ver que tem alguma coisa que pode dar algum prejuízo ou não, eu recomendo ele a fazer a averbação. Caso contrário, eu vou ver que está tudo seguro, eu dispenso essa averbação. Gente, olha só. Ô, professor. Oi, fala, Calil. Professor. Fala, Calil. O que eu acho que a Dora está querendo dizer é que, assim, eu acho que até pelo costume e pelo valor também, ninguém quer averbar não quer. Brasileiro foge, né? Porque a averbação do contrato acaba sendo o mesmo valor de uma escritura, entendeu? É verdade. Só que o cara não percebe... o cara não percebe que, por exemplo, ele está garantindo alguma coisa. É que nem seguro de carro. Você paga o seguro o ano inteiro, não acontece nada, você acha que o seguro foi desnecessário. Mas se acontecer alguma coisa, você vê a falta que ele fez. Então eu acho que a questão do contrato, a averbação do contrato é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade, o brasileiro foge de gasto, né, Calil? Ele não quer gastar nada, né? Por isso nós temos ainda, de forma vergonhosa, 70% de posse no Brasil, né, Calil? Né, Dora? A pesquisa revelou isso. 70% é muita coisa, né, a nível Brasil. Em alguns, se a gente for dividir por estados, isso aumenta, né? Em alguns estados isso aumenta. Mato Grosso tem um percentual aí, me parece que de 43% de imóveis irregulares. É muita coisa, né? É muita coisa. Dora, concordo com você. Se tem uma segurança para fazer escritura pública direto, para evitar despesa, ótimo. Mas será que o negócio permite isso, né? Vai depender também do caso concreto, né?
talvez aquela transação imobiliária não permita que você faça de forma definitiva, né? E talvez para resguardar aí uma dupla, tripla venda, talvez a averbação, apesar do custo ser alto, né, que equivale a registro, deve ser feita para evitar a fraude, né? Claro que a gente vai analisar a situação financeira do cliente, o caso concreto, mas existe uma discussão em se o contrato preliminar pode ser averbado ou não. O fato é que o Superior Tribunal de Justiça já mencionou que deve ser averbado. E a gente sabe que uma coisa é a orientação deve, outra coisa é a prática em virtude da situação financeira do nosso cliente, né? É uma realidade. Outro ponto também, vamos trazer um ponto interessante também, o due diligence no imóvel rural. Qual seria esse due diligence no imóvel rural? Como que eu daria segurança ao meu cliente numa transação imobiliária rural, seja chácara, sítio, fazenda, né? Qual que seria o primeiro documento aí, Dora, para a gente dar segurança para esse cliente? Cópia atualizada da matrícula, isso é essencial. Aí depois você vai em busca das demais certidões que estão existindo. Dora, tá baixinho, tá bem baixinho só seu fone aí. Fala de novo, Dora, pode falar um pouquinho mais alto para o povo entender aqui. Olha lá, gente, isso é importante, hein? A cópia da matrícula atualizada, né? Cópia da matrícula atualizada. A partir da cópia da matrícula atualizada, você vai em busca das demais certidões que são exigidas por lei. Aí ver se está dependendo do tamanho da área, né? Que hoje nós estamos acima de 100 hectares, tem que estar georreferenciada. Aí buscar na SEMA se tem o CAR e os demais documentos. Aí você dá total segurança para o cliente na área rural. Nós temos que dividir o due diligence, eu acho que principalmente o due diligence rural, para ficar bem didático, em duas formas, né, Dora? Eu peço certidão de inteiro teor. De inteiro teor, tá. Eu peço na matrícula, eu peço certidão de inteiro teor e ônus. E ônus. E já abrange tudo, já tenho tudo. Precisando de eu ainda veterinária. peço mais, e ações reipersecutórias. Reipersecutórias. Mas aí você pode pedir, você já tira no TJ, no TRT, tudo isso aí. Certidão de trabalhista, reipersecutórias é só no registro de imóveis, Márcio. Sim, eu tô falando das outras certidões. Trabalhista, que todas que tem, você pega na hora. Você pode certidão o CPF do caso, você pega todas. Para ficar didático, gente, o que a Dora tá falando, o Márcio, o que a gente tem que fazer, hein? Nós temos que dividir em duas situações. Primeiro, investigar o imóvel. O que a Dora falou é verdade. Como que começa essa investigação do imóvel para saber o que está sendo vendido, se é realmente aquilo que está sendo vendido, né? Certidão de propriedade. É o caminho, é o primeiro caminho. Depois da certidão de propriedade, verificar se a matrícula corresponde à área total, né, Dora? Porque nós temos um problema sério que nas transações de imóveis rurais, muitas vezes a matrícula corresponde a 20%, 30% da área vendida, não a totalidade. Normalmente o imóvel rural, não em caráter de exceção, mas acontece muito, normalmente ele tem 20%, 30% regularizado, o restante é tudo irregular. Né? É o chamado pacotão, juntada, sopão, né? Muitos termos são usados. Primeiro ponto, descobrir qual que é a área rural, se é a totalidade da área rural desse negócio que você está fazendo, se é uma transação imobiliária totalmente de domínio, de propriedade. Como que eu descubro isso? Matrícula atualizada e no segundo momento é muito importante aí o georreferencial ou a topografia. Outro ponto também, né, Dora? Numa transação imobiliária dessa, o comprador, ele quer saber o tamanho da área, se é o tamanho real e se ele está comprando uma área rural com segurança. Normalmente o vendedor, ele fala, opa, eu já tenho o georreferencial, está aqui na minha gaveta, está aqui, ó, pode usar aí, pode olhar. Será que dá para confiar no georreferencial do vendedor? Às vezes ele faz o georreferenciamento, mas não leva registro, professor. Já peguei vários assim. Inclusive, eu estou com a documentação aqui no meu carro para levar para um cartório para registrar, que meu cliente comprou uma área, o gel estava pronto, mas não estava registrado. Olha a informação que a Dora está trazendo para nós aqui, ó, que é onde eu queria chegar. Você pega lá o investidor, o fazendeiro, né, Dora? O advogado também, inocente, ele vai olhar o georreferencial e vai falar assim, não, tá tudo certo, pode comprar. E a pegadinha, né, o pulo do gato, já começa aí, né, Dora? Porque você nunca pode confiar no georreferencial apresentado pelo vendedor. Você tem que ter acesso ao quê? As informações lá no cartório, as informações públicas, para evitar cair numa fraude. Georreferencial
para quem não entende, é uma planta descritiva com requisitos. Ah, isso aí resolve. Não resolve. Nós precisamos ter acesso a esse documento no cartório. Porque no cartório é o que a Dora falou. Se ele está registrado, ótimo, existe uma proteção. Ah, não tem nada registrado. Esquece, não vale nada. É papel de pão, né, Dora? É papel de pão. Então, esse due diligence que nós vamos fazer, que nós fazemos aí nas transações imobiliárias rurais, a responsabilidade é muito maior, o cuidado é muito maior. Se você agir com uma inocência aí, você vai prejudicar o seu cliente e você mesmo. Porque hoje em dia, qualquer pessoa aí sabe que o advogado, ele tem uma responsabilidade civil perante os seus atos, né? Então representa lá o Tribunal de Ética e depois processa, pede perdas e danos. Aí existe até uma tese pronta que é a perda de uma chance. Quantos advogados? Inclusive eu vi uma reportagem hoje, hein, gente? Advogado foi condenado a pagar 60 mil reais de indenização, Dora. 60 mil reais. Por quê? Ele foi contratado para participar de uma transação imobiliária. Se você digitar no Google aí, hoje, ó, advogado condenado a pagar indenização de 60 mil a cliente, transação imobiliária. Você vai achar. Esse advogado foi condenado a isso por quê? Erro, falha de procedimento. O due diligence é um trabalho muito sério, hein? Que é uma auditoria, né? Você está praticando os atos iniciais, você está evitando que a pessoa caia num golpe. Não confie na planta apresentada pelo vendedor. Eu debati com o Kikunaga em uma aula, em um encontro que nós tivemos também. Acho que a Dora participou, não sei se participou, acho que não, né, Dora? Você participou? Não? Nós tivemos um encontro para discutir questões imobiliárias e registrais, e nesse encontro, né, eu trouxe um assunto e o professor trouxe outro. E nós discutimos muito e falamos da possibilidade da análise subjetiva, Dora. Direito imobiliário, direito registral, não é só uma análise que a gente tem que fazer documental, que é a mais importante, mas também subjetiva. Numa transação imobiliária, vale a pena, talvez, o comprador, o corretor de imóveis, bater palma no vizinho do lado direito, no vizinho do lado esquerdo, no vizinho da frente. Oi, tudo bem? Eu estou comprando esse imóvel aqui. Você sabe me dizer do vendedor? Ele tem esse imóvel há muito tempo. E nós estávamos conversando sobre isso nesse encontro. Nós tivemos esse encontro prático. Por quê? O advogado, nós temos essa mania, né? De se limitar só a documentos, papel. Claro, é mais seguro, é mais concreto. A gente sente uma segurança maior. Mas, gente, é indispensável uma análise subjetiva, hein? No mundo que vivemos, no mundo de hoje... Ah, professor, mas eu não fui contratado para isso. Não sei até que ponto, né? Tudo bem. O advogado ele é contratado para praticar due diligence com a parte documental. Ele precisa de certidão, conteúdo, georreferencial, documentos na sua mão. Mas se o advogado acha que não é um serviço que ele deve fazer, porque não cabe a ele, pelo menos, Dora, a orientação, né? Virar para o nosso cliente e falar assim, olha, eu vou fazer a minha parte aqui, mas eu gostaria muito que você fizesse a sua. Não custa nada você ir lá no final de semana, um dia de semana, um dia que você pode ir, e perguntar para o vizinho lá direito, lado esquerdo, dos fundos, da frente, quem é esse vendedor, esse casal. Não custa nada fazer isso. Então, nesse encontro, nós defendemos muito que a análise subjetiva que é feita, ela ajuda muito também, complementa muito bem, Dora, o due diligence. Porque, de certa forma, muitas vezes a gente não consegue detectar um golpe, uma fraude, nos documentos apontados, mas lá no subjetivo, nessa análise que é feita pela parte ou por nós mesmos, depende se você acha que deve corresponder ao seu trabalho ou não, muitas vezes pega a mentira no ar, né? Pega a mentira no ar. Vira o vizinho do lado direito, vira o vizinho do lado esquerdo e fala assim, não, eu não conheço esse casal. Esse casal não é dono, para mim o dono é outra pessoa. Talvez você consiga pegar algo no ar. Eu acho que contra fraudes, né, Dora? Contra fraudes, golpes, cada vez cresce o número de fraude e golpe. O professor, essa semana não, ontem, criaram um WhatsApp, pegaram a minha foto e começaram a mandar mensagem, Dora. Mandou mensagem para familiares, mandou mensagem para os alunos. Eu tenho um monte de gente, acho que aqui a maioria eu tenho no meu celular. Olá, tudo bem? Aí a pessoa responde, oi, professor Júlio. Malandro é terrível, né? Olá, meu querido aluno, você tá bem? Como que você está? Eu tô bem, aqui tá chovendo em Mato Grosso, um exemplo. Tá chovendo aí? Poxa, aqui em São Paulo não tá. Você consegue depositar agora R$2.000 pra mim? Depois eu te pago e te explico o quê? Gente, eu jamais farei isso com vocês ou com alguém. Pelo amor de Deus, né?
Pedir dinheiro não seria... E também no WhatsApp, gente. Olha o nível dos golpes, né, Dora? Tá feia a coisa. É golpe para todo lado, né? Leilões falsos, sites maravilhosos de leilões. Então, cada vez está pior. Surge cada vez mais golpes novos, estelionatários com ideias novas, ideias boas para o mal. E nós que atuamos na linha de frente, na advocacia imobiliária e registral, nós estamos numa situação cada vez mais de risco. Cada vez mais nós estamos expostos a sofrer uma responsabilidade civil. Por isso, qualquer análise subjetiva também é importante, hein, gente? Voltando em relação à análise documental, porque a subjetiva eu quis dividir com você, Dora, e com todo mundo aqui, porque foi muito defendida por mim e pelo Kiko Naga, porque muitas vezes a análise subjetiva a gente esquece, a gente despreza, né? Ah, perguntar para vizinho, nada a ver, tudo a ver. Talvez você pegue alguma coisa no ar. É importante. Quem fala? Eu, Calil. Oi, Calil. Deixa eu ver se eu posso contribuir. Eu falo há muito tempo essa questão do tabelionato, da importância do tabelionato, nessa questão que você está levantando. Nós, enquanto tabelionato, e aí estou advogando em causa própria, mas nós, enquanto tabelionato, a gente faz exatamente isso, a gente faz esse equilíbrio. Chega a parte da imobiliária, o corretor, ou o vendedor por parte da imobiliária e o comprador, o cartorário, ele está ali exatamente para fazer esse equilíbrio. Porque se você tratar uma relação jurídica e deixar só entre as partes, é óbvio que a imobiliária ou o corretor vai puxar para o lado dele e o comprador vai tentar puxar para o lado dele. E aí pode acontecer um desequilíbrio, dependendo da capacidade negocial do cara que está comprando. Então eu acho que nós aqui no Brasil estamos precisando aprender um pouco mais sobre a importância da fé pública do tabelião nos negócios jurídicos. Nós somos como se fosse um avalista do negócio. E talvez até cobrar mais também quando o negócio... Concordo, Calil, concordo. Tem muitos tabeliões que fazem as coisas nas coxas, desculpa a expressão, mas a gente percebe, e quem faz as coisas certinhas acaba sendo punido por isso, pela voz do povo, por achar que a gente é muito burocrático, isso e aquilo. Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem a gente como uma segurança jurídica, como um seguro para o seu negócio, e começar a punir aqueles que fazem as coisas erradas, porque tem esse direito também. As pessoas não sabem disso. Verdade, mas a pessoa que for prejudicada por um negócio errado que o tabelião fizer, ela pode processar. Eu fiz uma contestação ontem aqui, Calil, pro cartório. É claro, aqui em São Paulo. Isso é muito interessante. E eu sou a favor disso, porque eu sou defensor do tabelião correto. Né? Então a pessoa pode muito bem acionar essa fé pública que não foi tão fé assim em juízo e receber as suas perdas e danos. A partir do momento que nós trouxermos à baila o tabelião ou o registrador que age de má fé, nós vamos começar a valorizar mais os que agem de boa fé. Verdade. E a valorizar mais essa profissão. Eu acho, é a minha opinião. Não sei. Concordo com você, Calil. Aí, mas... E assim, como advogado, né, Calil? Quantos advogados você vê, Calil, que você, talvez o escrevente, manda aí a escritura pública de inventário, a escritura pública de divórcio, e o sujeito vira para você, para o tabelião, para o escrevente, e fala assim, Jali, pode fazer. Você percebe que o sujeito não teve a pachorra de ler, né? Ou seja, ele cobra honorários, assina, manda a cópia da OB, mas nem leu, nem tem a preocupação, né? Nós temos que... O mercado tem que excluir esse profissional, né, Calil? Tem que excluir. Isso acontece muito no divórcio inventário, mas acontece muito mais na pessoa jurídica, por exemplo, que exige lá o advogado assinar o estatuto da associação e tal, e aí todo mundo leva para o cartorário deixa tudo pronto e o advogado só assina. E acontece muito sim, igual você está falando no tabelionato, no divórcio, no inventário, na partilha, leva tudo para a gente, está tudo mais ou menos feito, a gente organiza tudo e devolve, e aí o cara assina e traz de volta. Mas sim, a responsabilidade é nossa, as pessoas têm que começar, eu acho, as pessoas têm que começar a cobrar o seu tabelião. Na minha opinião,
o tabelião é como um médico. Você tem que ter aquele de confiança, você tem que cobrar, exigir e acreditar e confiar. Eu acho que é assim que nós temos que começar a funcionar. E o mau profissional, né, Calil, ele tem que ser excluído do mercado, né, Dó? Por isso que você é meu de confiança. Que isso, Dó? Tá certo. Por isso até eu aqui de São Paulo, se eu precisar de uma coisa que possa ser feita pelo cara, até eu faço, poxa vida. Já tá fazendo virtual já, Calil Digital? Sim, já estamos fazendo. Aí, professor, é difícil, meio complicado, mas já estamos fazendo. Pode lá. Pode não, mas Calil, tá toda semana. Calil, que você achou, já aproveitando esse assunto, o que você achou da escritura digital? O que você achou desse avanço, desse procedimento? Fantástico. Eu acho, aliás, que nós estamos um pouco atrasados. Aí, nesse ponto, eu estou para te dizer que o Covid veio para ajudar muito. Verdade, para empurrar, né? Para empurrar. É para empurrar. Porque era uma proposta antiga, era uma proposta que a gente já vinha trabalhando, todo mundo já vinha trabalhando. O cartório ele tinha que acompanhar. Me assustou bastante a questão do blockchain. E aí eu confesso que eu acompanhei uma garotada da Growth Tech, não sei se o professor conhece, que é do Rio de Janeiro. Conheço. O que eles fizeram? Eles uniram o blockchain. Você falou com o Felipe lá ou não? Felipe e o Luiz? Eu não lembro o nome, mas eu falei, eu acho que foi Felipe e Luiz, sim, são os caras lá da frente da Growth Tech. E, enfim, eles uniram o blockchain e o serviço notarial digital e eu achei fantástico, eu achei a ideia maravilhosa. Levei isso para o pessoal daqui, mas parece que o colégio notarial já estava mais avançado nesse sentido e também existe uma guerra política por trás. E eles conseguiram. Eu acho fantástica essa ideia das escrituras, procurações estarem sendo feitas através dessa plataforma digital. E eu acho que a gente já tem que aproveitar a situação e estender para reconhecimento de firma, autenticação e tudo mais. Tem que ser. Concordo. Eu acho que o cartorário, ele tem a fé pública, ele tem que ser responsável, ele tem suas responsabilidades, tem que parar de fugir de responsabilidade. A Dora, que me desculpe, mas a Dora era diferente nesse sentido, eu lembro quando ela estava aqui, mas os registradores acabam fugindo um pouco das suas... Não fugindo, mas a responsabilidade maior é para o registrador. Então ele acaba ficando um pouco mais receoso e por isso ele demora ou ele... Porque na verdade, né, Calil, o registrador é o cartório, fim, né? É o cartório de resultado, né? Ele vai entregar o resultado, né? É o fim, né? Eu concordo, mas eu acho que a gente tinha que bater mais no peito e falar assim, não, eu tô fazendo, tá certo e pronto, acabou, vamos para cima. Mas isso a gente precisa que nós, enquanto tabeliães ou registradores, precisamos ser mais cobrados mesmo, para que os bons tenham essa capacidade de bater no peito e falar assim, não, pode vir comigo, o que eu estou fazendo está certo. Porque o que acontece muitas vezes é que fica muito fragilizado e aí acaba sendo responsabilizado, tanto os registradores do tabelionato. Mas se a gente fizer do jeito certinho, não tem erro. Não tem erro, não tem. Tudo tem um procedimento, né, Calil? Tudo tem um procedimento. Eu era só funcionária, viu, Calil? Era só funcionária. A Nete quer falar alguma coisa, Nete? Falou alguma coisa? Não? Inclusive, Calil, Dora, o Edson, a Jaqueline, todo mundo tá aqui, hein, gente? Por isso, muito cartório de imóveis nega o quê? Tudo. Nega registro de carta de adjudicação, nega registro de carta de arrematação. E aí muita gente fala, nossa, o cartório de imóveis ele é chato. Mas não é. São vários vícios, né? Erros que a gente costuma cometer, não percebe o cartório que pega, né? E acaba percebendo, verificando e achando, né? Então, realmente, nós temos um problema sério aí. O que o Calil falou, o cartório precisa ter mais confiança, precisa assumir mais responsabilidade para ele. O cartório, tabelião de notas. Isso também tem que acontecer com o advogado, que tem a pachorra de pegar uma escritura pública e nem lê. Né? Ele assina, mas não lê a escritura pública. É de inventário, é de divórcio, não está nem aí. Isso também é um fato que traz aí um atraso também em todo esse procedimento. Nós temos realmente uma situação que tem que melhorar, né, gente? Tem que melhorar. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue registrar. E os erros passam, hein? Nós temos um caso em São Paulo onde foi feita por um advogado, foi feita uma ação
de inventário, foi feito um inventário. Esse inventário foi feito por comoriense, sendo que o sujeito, ela morreu na parte da manhã num sábado, o outro morreu na parte da tarde. Meu Deus do céu. Isso não é comoriência. Todo mundo sabe que comoriência é uma morte ao mesmo tempo, um desastre. Navio, carro. Morreu ao mesmo tempo, eu vou fazer uma escritura pública só, né, Calil? Eu vou fazer um inventário só, porque eu não sei quem morreu primeiro. E as coisas precisam andar. Né? Precisam andar. Precisa acontecer. Precisa regularizar o imóvel. Professor. Oi? A Anete quer falar. Tá. Só concluir aqui. Professora, a Anete quer falar, e quando ela quiser falar, deixa ela falar, porque ela é a nossa patroa aqui. Ela é presidente da Noreg, Mato Grosso. Pode falar, Anete. Que legal. Cadê a Arlete aí? Parece aqui pra nós, Arlete. Cadê? Anete. Oi, A Anete. gente só esqueceu de dizer que ela é muda, né? Cadê a Anete? Que é a presidente da Noreg do estado, não é isso? Legal, Anete, legal. Cadê ela? Tá sem som, Anete. Tá sem som, Anete. Parece aqui, Anete. O que aconteceu com o áudio dela aqui? Tá sem áudio, Anete. Tá sem áudio. Enquanto ela vai arrumando aqui, eu vou falando aqui, ó. Dora, isso pra você também usar pra tua vida, hein? Para de confiar, juiz, né? O juiz, ele nunca vai errar, todo mundo erra. E eu vou ser sincero, não é defendendo os cartorários, não. Não erra, viu? Todo mundo erra. Não é... entende registro de imóveis, juiz não entende. Não entende. Juiz não entende registro de imóveis. A verdade é uma só, advogado erra muito, erra, mas juiz erra demais, hein? Erra demais. Ele não entende da Lei 6.015, ele não tem interesse em entender, não é isso? O próprio advogado e a própria parte, né, acha que juiz é Deus, com todo respeito, e acha que a decisão do judiciário deve prevalecer sobre a decisão de um cartório. Isso é um absurdo, né? Eu já escutei aqui um advogado falando, tem que mandar prender o cartorário se o juiz deu um mandado judicial para registrar o averbar. Não existe isso, de onde tirou isso? Que mandar prender? Ou faz mandado de segurança aleatório, né, sem fundamento? Não funciona assim. O Calil falou a verdade. Cartório, principalmente cartório de registro de imóveis, é fim. Ele que vai ditar as regras. Mas eu comprei um imóvel no leilão, foi expedida a carta de arrematação, tem que registrar. Não vai registrar. Se existe falta de documentos, erro no procedimento de asta pública, acabou, não vai registrar. Professor, o que a parte que o cidadão brasileiro vai ter que fazer? Se vira. O meio talvez é o quê? Fazer um uso capião, porque aí é uma forma originária de adquirir propriedade. Mas a gente não pode colocar tudo a culpa e na conta do cartorário. Porque vou ser sincero, hein? Professor que é advogado de vários cartórios no Brasil, eu vejo que o cartório pode até errar, mas erra muito menos. Porque o judiciário erra muito mais. Porque nós temos uma jurisdição hoje o quê? Defensiva. Não vamos generalizar, nós temos bons profissionais em todo o ramo, né, em todas as searas, mas hoje muitos juízes querem se livrar do processo. Olha o nível que chegou no Brasil. Olha o nível que o judiciário chegou. O advogado hoje, além de pensar no seu cliente, ele precisa pensar no quê? Como que o judiciário vai se livrar do meu processo? Porque se livra. O judiciário quer bater meta, ele quer se livrar, jurisdição defensiva. Olha a Anete aí, tudo bem, Anete? Doutora Anete, tudo bem? Eu acho que o seu áudio está travado aqui, hein? Vamos ver. Verdade, meu áudio está travado. Agora saiu? Agora saiu, Nete. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, professor, nós participamos de uma reunião com o Intermate, que é o notário, geralmente, ele sai, né? Faz aquela ponte mais direta com o usuário, né? Agora, o registrador, não. E qual que é a cobrança agora? A cobrança é que o registrador, até usaram um termo chulo, tire a bunda da cadeira e vá até aquela terra. Porque qual que é a reclamação nossa? Nossa reclamação é quanto à questão do Intermate, né? Porque existe muitas áreas deslocadas. E aí eles falaram assim, poxa, mas será que o registrador de imóveis não pode fazer isso para ver se realmente aquela terra é aquela terra, é daquela matrícula, aquela pessoa está naquele imóvel mesmo, lotado naquele registro? Aí ele falou assim, com isso ajudaria também.
Então, assim, a gente vai ter que ter um trabalho de mentalidade, né? Mudança de paradigma para o registrador de imóveis, porque ele acha que ele não é obrigado a fazer isso. Aí, o que o doutor Arimateia fez? O doutor Arimateia, hoje, ele é o presidente da ANOREG. Ele faz um trabalho muito interessante. Ele contratou várias empresas que fizeram um trabalho de conhecer o município. Ele queria saber quantas posses eu tenho dentro do meu município, quantas áreas eu tenho já referenciada, quantas eu tenho matriculada. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas eles não têm isso? E pasmem, a maioria dos municípios não tem isso. Não tem isso. Os registradores de imóveis não têm. Então, ele fez um trabalho com cartografia, investiu em tecnologia, porque tem que investir, inclusive um cara ia área por área, a Dora até conhece o Loivo, o Almir, eles iam área por área. Tá? Oi, Dora? O Loivo é meu parceiro. Exatamente. Então, eles fizeram um trabalho, porque a hora que alguém chega para fazer um registro lá na comarca de Campo Louco do Parecis, ele vai saber se aquele título está deslocado ou não. Então, assim, na verdade, um plus de segurança para o registrador de imóveis, né? Então, assim, a gente vai ter que começar a mudar essa mentalidade, Calil. Eu sei que os notários são estressados, né, com os registradores. E eles vão ter que começar a trabalhar melhor nesse formato, né? E eu concordo com você. O notário está muito mais perto da sociedade, mas eu acho que tem que parar com essa questão do RI ficar tão longe, na verdade, do advogado, de quem procurar o serviço lá dentro, né? Hoje eu falei isso com a Dora. O maior problema que a gente tem é atendimento, né, Dora? Então, a gente tem que mudar isso. Ou vai mudar pelo amor ou pela dor, né? O nosso problema de atendimento é no registro de imóveis. Eu sempre fiz isso. O problema do mau atendimento não é no tabelionato. O mau atendimento é no registro de imóveis. Tem concorrência, né? E a concorrência te força a atender melhor, né? Te força a ter qualidade no atendimento, né? Não tem jeito, né? Eu já atendi, professor, gente, fazendeiro que fala assim, se eu pudesse, eu trocava minha fazenda para outro município. Olha o nível da coisa, né? Nossa. Não consegue fazer um registro, não consegue georreferenciar, não consegue fazer nada naquele, mas quando tem terra em outro município, ele consegue, né? Então, assim, é muito zelo e falta realmente bater no peito. Eu concordo com o Calil, de pegar e chamar para si a responsabilidade. É a mesma coisa do uso capião. Aqui no Mato Grosso não sai e não vai sair. Gente, eu vejo aqui em São Paulo muitos tabeliões, é uma diferença muito grande. Em São Paulo, no Rio, muitos tabeliões, eles de fato, eles tentam criar uma escritura pública, lavrar a escritura pública, resolver a situação, a ata notarial. Agora outros, o que a gente percebe aqui em São Paulo? Eles não aceitam fazer nada, praticamente nada. Tem muito tabelião aqui em São Paulo que não aceita fazer uso capião extrajudicial e além de não aceitar fazer, ele não quer nem escutar, nem ouvir, nem tentar. É engraçado também, né? O que o Calil falou, a Nete também está falando. A Nete, falta um pouquinho de coragem também. Talvez o tabelião consiga, né, empurrar tudo isso para uma minoria, né? Se ele assumir para ele, de forma corajosa, uma responsabilidade maior e falar, eu faço, eu vou fazer, vou tentar fazer. Eu vejo que existe uma insegurança muito grande em relação a alguns tabeliões, talvez também pelo registrador, né? Mas a gente percebe aqui uma diferença de pensamento, de teses muito grande de um para outro, né? Não tem um padrão, né, Nete? Aí no Estado acho que é um pouquinho melhor, né? A ata notarial não, hein, professor? Pode falar, Dorinha. A questão que a Nete estava levantando, a questão do Dr. José de Arimateia ali, que ele fez aquele levantamento, tudo que é georreferenciamento, o que é de posse. O problema é o seguinte, nós temos um problema sério no Brasil, que nós não temos cadastro de imóveis. Nós temos registro, mas nós não temos cadastro, que é diferente. Entendeu? E esse problema ele tem que ser solucionado pelo governo. Porque nós temos o registro de imóveis, mas nós não temos o cadastro. O governo ele não tem um controle do que está referenciado, o que é posse, o que está registrado. O governo não tem. Não tem. Falta cadastro. Falta cadastro.
Mas isso é um problema também, Dora, da nossa origem registral, né? No Brasil, infelizmente, a Igreja Católica tomou conta do registro por um bom tempo, né? Então, isso, na verdade, a nossa estrutura registral, ela é bonita, mas da página 2 para frente. Se você pegar lá o início da história do direito registral no Brasil, ela é muito falha, né? Ela é muito falha porque o que a Igreja Católica tinha que administrar, né, a origem registral dos imóveis? Tanto é que hoje, quem precisa de uma certidão paroquial... Você já precisou, Dora, uma certidão paroquial? Não, mas eu estou fazendo levantamento de uma documentação que eu vou precisar dela. Eu já tive a possibilidade de alguns estados solicitar a certidão paroquial. Eu não vou falar para não ficar chato, mas tem um estado aí que eu demorei quase 1 ano e meio para conseguir essa certidão paroquial. 1 ano e meio para conseguir, para resolver essa questão registral. E é uma vergonha, né? E aí eu concordo com você que nós temos um problema de cadastro, um cadastro que não foi feito. Pior que não foi nem mal feito, ele não foi feito. Então o direito registral ele tem um buraco em virtude de uma origem mal feita. Assim como um bolo que não tem aí fermento, né? Não tem como consertar. Esse é um problema sério que nós temos. E aí muitos estados criam o quê? Autarquias, né? Você pegar um exemplo, Tocantins. Tocantins, o estado teve que criar, não teve outra opção, a Intertins. Por quê? Porque o problema que nós temos em Tocantins, que é o estado brasileiro mais novo, né? Capital mais nova, o problema lá, em relação às áreas, Dora, é tão grande de termos registrais que se não surgisse naquela época, naquele momento, uma autarquia para ajudar a regularizar os imóveis, não teria solução alguma. Os cartórios estão perdidos, o judiciário está perdido, e eu vejo que aí no estado também nós temos um problema sério, porque nós temos aí vícios registrais muito grandes, né? Não, nós estamos em 2020 e ainda estamos falando em título de sesmaria, porque quando você vai fazer o georreferenciamento, você precisa da cadeia dominial do imóvel até o título definitivo. E nós estamos falando em título de sesmaria, professor. Absurdo, né? Absurdo. Falta lei, falta o que o Calil falou, coragem, falta um pouquinho de... Falta vontade política, né, professor? Falta. Eu participo das reuniões com esses governadores aqui, ó. O Intermate, SEMA, a gente põe tudo no mesmo pacote. Eles não têm vontade de resolver o problema. Essa questão da sesmaria aí que a Dora está falando, quantas reuniões já fizemos com a prefeitura daqui do município e junto com o Intermate, que é o órgão, na verdade, que cuida, né, das questões das terras do Estado. Mas eles não têm vontade política de resolver. E a gente tenta até dar informação. Não, você vai lá, consulta, se você conseguir, em questões de títulos deslocados. A gente está tentando ajudar eles de alguma forma. Só que eles não têm uma base confiável para poder compartilhar, entendeu? E posso falar uma coisa que vocês... Já foram feitas audiências públicas, professor, e não resolve. E sabe por quê, gente? Porque nós somos interessados em regularizar imóveis. Porque nós temos dentro da nossa profissão, nossa linha de pensamento, mas para roubar, vamos dizer assim, é mais fácil ter bagunça, né, gente? Para roubar, né, para conseguir o que muita gente quer, interesses aí duvidosos, né? É mais fácil trabalhar em cima de uma bagunça, né? É mais fácil. Nós temos... Professor. Oi, Calil. Também por isso que eu insisto, nós precisamos valorizar mais essa figura do tabelião e registrador. Nós temos que... Esses dias teve uma aula, eu até dei um exemplo, nos Estados Unidos, um amigo meu veio um dia aqui e falou assim, nos Estados Unidos não tem cartório e tal. Tem sim. A diferença é que é exigido um seguro para uma compra de um imóvel. Essa é a diferença. É a mesma coisa que acontece agora. Quando você paga 2 mil, 3 mil reais numa escritura, é como se você estivesse fazendo um seguro. É isso que nós temos que ensinar as Quando eu compro uma escritura pública, na boa fé da palavra, comprar uma escritura pública, eu estou comprando um seguro, eu estou comprando uma garantia de que aquilo que eu estou comprando é verídico. A prefeitura, o município deveria aceitar isso. E quando o registrador chancela, quando o registrador chega e fala assim, não, está registrado porque esse título é hábil, eu acho que encerra a questão. A gente precisava valorizar mais isso. Hoje em dia, infelizmente, o registrador e o tabelião
caiu no ponto pejorativo, é como se a gente só tivesse ali para arrancar dinheiro e tal. A gente precisa transferir essa responsabilidade para nós, coisa que nós mesmos nos esquivamos muitos anos, mas eu acho que agora a gente está na hora de matar no peito e chutar pro gol, entendeu? Concordo, Calil, concordo. E aí vem um pouquinho também do preparo, né, Calil? Todo mundo se prepara mais, o cartorário, o escrevente, né, o tabelião, o corretor de imóveis, que você mencionou os Estados Unidos. Poxa, o corretor de imóveis dos Estados Unidos, ele é um consultor, ele é uma máquina de conhecimento, né? Por isso ele tem até, muitas vezes, um respeito diferenciado lá que deveria ter aqui. E aqui, muitas vezes, o corretor, não estou falando nada em relação... O Márcio é super estudioso, está sempre conosco, também é bacharel em Direito, né? Mas existe uma diferença muito grande em relação aos corretores aqui no Brasil. Corretor faz muitos deles fazem curso por correio, tem um colégio aqui em São Paulo, né, o tal de Lapa aí, faz o curso pelo correio, você recebe a apostila, lê a apostila e volta num dia para fazer a prova. Passou, todo mundo passa, né, porque pode até colar na prova, acabou, pronto, você já tem um CRES. Por isso o corretor no Brasil, muitas vezes, ele não tem o valor que ele merecia, né, em virtude disso, pela falta de conhecimento, pela falta de vontade, né, em interagir. O brasileiro, acho que todo mundo tem um pouquinho de parcela de culpa, né, o cidadão brasileiro, a parte cartorária, né, Calil? Os advogados que são muito mal preparados, com todo o respeito do mundo, o sujeito faz previdenciário, faz criminal e quer fazer direito registral, pelo amor de Deus, o que ele é? Maomé, né? Quantos anos ele viveu para conseguir atuar em todas as áreas? Não dá, né, gente? Quem faz tudo não faz nada. Então nós temos um problema realmente o brasileiro, nós temos um problema cultural, levar vantagem, dinheiro, e a gente não faz as coisas bem feitas, né? Essa é a verdade. Infelizmente, como pode, né? 2020 nós temos aí um percentual, me parece, aí de pelo menos aí uns 15% de imóveis no Brasil sem registro em lugar nenhum. Cadê a nossa doutora aqui? Cadê? Calil, quantos por cento de imóveis aí no estado provavelmente deve ter sem registro em lugar nenhum? Né? Ou seja, não tem uma origem, né? Muito, é o que mais tem, né? E principalmente agora com o georreferenciamento, né, Dora? Você vai fechando os imóveis, daqui a pouco tá sobrando matrícula e não tem terra. Verdade. Eu tô com a situação dessa. Sabe uma coisa que nós estamos fazendo muito aqui, Dora? Renúncia de propriedade. Olha só, renúncia de propriedade. Muita escritura de renúncia de propriedade. A gente sabe o que nós estamos tendo problemas aqui? Que alguns registradores estão dizendo que a renúncia tem que ser em favor de alguém. Não pode a pessoa simplesmente renunciar à propriedade. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não sei se o professor quer entrar nisso depois ou amanhã. E erros absurdos, né, gente? Erros absurdos. Eu atendi no escritório uma cliente ontem, inclusive, na audiência de conciliação, foi feita a doação para a filha dela. Só que o sujeito, ele tinha uma outra filha de um outro relacionamento. Poxa, para fazer doação, o que a gente precisa fazer? Respeitar os direitos dos herdeiros necessários. E aí, essa senhora que veio aqui no escritório, ela falou que percebeu o advogado do outro lado dando risada. Dando risada, mas não conseguiu entender o porquê. E chamou o cliente, né, o ex-companheiro dela, para ir ao lado de fora da sala de audiência. E provavelmente ele foi fazer o quê? Faz esse acordo inútil aí, porque tá errado, não vai valer nada. E foi o que aconteceu. Depois que ela saiu da audiência contente, o advogado também comemorando, nossa, fechamos um acordo, a doação. Depois que caiu a ficha, que aquela doação não valia nada. Quando foi pro cartório, que é o que a Dora falou, no cartório a gente descobre as besteiras, né? Dos nossos operadores do direito, lá normalmente descobre no cartório. Quando chegou lá para pegar aquela ata, né? Todos os documentos solicitados para fazer, olha, vem fazer o registro. Meu pai doou para mim os 50% dele. Não deu para fazer registro, Dora. Não deu para fazer registro porque meu pai doou para mim, ela tinha uma irmã. Se tem irmã e está sendo uma doação, está adiantando a legítima, não é isso? Se está adiantando a legítima, tem que respeitar os herdeiros necessários. Quem errou nessa história? O colega advogado. O colega advogado errou feio. Ele fez um acordo, ou pelo menos orientou o seu cliente a fazer um acordo numa audiência, achando que o seu cliente estava tendo uma baita de uma vantagem. Nossa, olha só, hein? Doou toda a parte dele para você. Porque a mãe também tinha doado, né? Com usufruto, para os dois, mas tinha doado. Só que não valia nada.
Aí eu falo, professor, erro do advogado. Sempre é culpa do advogado? Sempre é culpa do escrevente? Do tabelião? Que a culpa sempre cai na gente, não é isso? Escrevente, tabelião e advogado. Não. Cadê o magistrado aí? Cadê o magistrado para falar, peraí, vocês estão falando asneira, groselha, peraí, como que você vai fazer doação? Você tem irmã? Ou também o judiciário usar um pouquinho mais do lado subjetivo e perguntar se talvez não tenha essa informação nos autos que tinha. Você tem uma irmã, não tem? Tem. Então não pode, doutor. Como que você quer fazer um acordo de uma doação? Você está adiantando a legítima. Não pode, tem que respeitar a outra herdeira, a outra filha. Então todo mundo coloca na conta de quem? Do cartorário, principalmente o tabelião, claro, o tabelião sempre é vítima. Do advogado, que errou feio, claro que errou. Mas cadê o juiz aí bater na mesa? O juiz fez tudo, homologou, fez lá a ata. Ou seja, quem foi descobrir essa groselha, essa asneira, esse serviço porco, desculpa o termo, que é um serviço porco, pelo amor de Deus. O que tem de portador de OB também, né, gente? Não é advogado, é portador de OB, né? E pior que esses são arrogantes, não são que nem a gente aqui numa sexta-feira estudando, debatendo o assunto, dando risada, brincando, com humildade, não. Esses portadores de OB são os mais insuportáveis, né, Dora? São os mais arrogantes, né, Edson? Né? São os mais arrogantes. Professor, deu maior trabalho para explicar para o advogado da outra parte que eles estavam fazendo o adiantamento da legítima errado. Mas deu um trabalho para colocar na cabeça da criatura que ele não poderia fazer doação do todo. Ele só poderia fazer a doação da parte disponível. Olha, mas deu um trabalho, professor. Dora, que nem esse caso dessa senhora, essa Regina, né? Não vou falar o sobrenome, mas, Dora, olha que absurdo, o advogado errou. E o juiz? Como que o juiz aceita uma doação sabendo, porque estava nos autos a informação, estava nos autos, sabendo que estava ocorrendo naquele momento a antecipação da legítima. Ou seja, ela enroscou no cartório, né? Claro, o cartório não vai deixar passar, é difícil o cartório deixar passar. Infelizmente, concordo com o Calil, quando nós temos a oportunidade de usar o serviço do tabelião, pelo menos a gente tem um serviço de consultoria, quando não tem, acontece isso, né, Dora? Vai travar justamente lá no cartório de imóveis. E aí o que ela fez, Dora? Contratou um outro advogado, depois que ela descobriu, e o outro advogado fez uma ação rescisória. Fez uma ação rescisória da sentença, da homologada, né? Ou seja, olha a dor de cabeça. Se a gente falar de ação rescisória, Rogério que chegou aqui, Rogério, ação rescisória, qual que é o custo de uma ação rescisória? Ação rescisória é uma ação totalmente onerosa, você tem que calcionar. O artigo 966 traz aí de forma taxativa, o Código de Processo Civil 966. O Rogério que chegou aí, Rogério, olha o absurdo, Rogério, você que lida com isso lá na Defensoria Pública, essa turma é sensacional, hein? Essa turma só tem fera. Olha só, Rogério, estamos conversando aqui, advogado foi na audiência de conciliação, divórcio, a mãe já tinha doado para filho, o pai, né, orientado pelo advogado, o advogado dando risada na audiência, né, eu vou doar tudo para minha filha, 100% do que eu tenho. Só que o juiz, o advogado também sabia da parte que existia uma outra irmã, uma outra herdeira. Ou seja, todo mundo errou. Olha a salada de fruta, Rogério, que poderia acontecer lá na Defensoria Pública também. Quem foi descobrir esse erro absurdo, que não poderia ser objeto de doação? Justamente o cartório. Aí a Dora falou uma verdade, falta conhecimento registral. Porque se o sujeito lá sentadinho, lá, o advogado ou o juiz, lembrasse da palavra adjudicação, né, Dora? Poderia ser feita a adjudicação, aí sim. Gente, vamos fazer um acordo, você deve pensão alimentícia, então vamos fazer assim. Vamos fazer a adjudicação do bem, porque uma compensação, em termos que não podem, sabe as características dos alimentos, mas vamos fazer uma compensação com base no imóvel. Aí tudo bem, o cartório ia lá e registrava provavelmente, né, Dora? Agora, a doação, olha como os colegas operadores do direito, principalmente juízes, muitos, né, estão mal preparados. Infelizmente. Fala, Dora, o que você quer falar? O que você queria falar? Você está tentando aqui falar. Falando em questão de adiantamento da legítima, esse dia eu peguei uma holding, o patrimônio era 700 milhões de reais. O cliente chegou e falou bem assim para mim, lê esse contrato social e vê para mim onde é que está a falha. Eu bati o olho e falei bem assim, tem gente com maior na legítima. Aí ele falou bem assim, você tem certeza? Eu falei assim, sim, tem herdeiro que está com cota maior, não foi equilibrada a legítima. E era assim, um escritório grande,
sabe, aqui em Cuiabá, que fez essa holding e colocou herdeiro com legítima maior que o outro. Provavelmente soube cobrar bons honorários, né? Porque cobrar o brasileiro sabe, não é isso? Eu só bati o olho e falei para ele assim, essa legítima está desequilibrada. Eu falei assim, o advogado... E aí um dos herdeiros questionou judicialmente. Eu falei assim, você está correndo o risco de perder todo o investimento que você fez nessa holding aqui, porque ele pagou ITCD, né? Tudo, porque você recebeu cota a mais da legítima. E você não poderia fazer isso. Vocês são irmãos e a legítima ela tem que ser equilibrada. Aí agora, daí eu indiquei um professor meu, que é especialista em holding, assim, ó, contrata ele. Quando ele foi contratar o professor, a irmã dele já tinha contratado o professor. Eu falei assim, então você faça acordo. Eu aconselho você fazer acordo, porque o cara, na hora que ele bater o olho, ele vai ver que a legítima está desequilibrada. Vai anular toda essa holding sua, você vai perder todo esse dinheiro que você pagou de PCD. E fora, Dora? Estão terminando de fazer o acordo agora. Está terminando de fazer o acordo agora, atrasou todo o procedimento. Agora, tudo. E o mal informado também, o que ele faz, né? Ele vende a holding como uma blindagem patrimonial, né, Dora? Esse é um problema sério no Brasil. Gente, nós operadores do direito, como a gente vende uma coisa que não existe, hein? Eu acho que 2 estelionatos aí, de fato, fácil de provar. Primeiro é a holding. Muitos colegas operadores do direito vendem a holding como uma blindagem patrimonial. Não existe, hein? Nós temos... Até agora que essa questão da reforma tributária, a gente não sabe se vai ser viável, né? Por causa do CBS e também por causa dessa questão desse julgamento desse, acho que é um recurso ordinário do STF, daquela questão lá de Santa Catarina, que quer tributar, mas, assim, do meu ponto de vista, cabe um questionamento junto às prefeituras, porque ali a decisão ficou bem clara, que é quanto ao ganho, a reserva de capital, aí se incidiria o imposto de transmissão, que é o ITBI. Mas isso aí é uma questão que o advogado vai ter que brigar com as prefeituras. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Mas essa questão tributária, eu estou com um cliente mesmo que ia fazer holding. Eu falei para ele, não vou fazer agora, eu preciso ver essa questão tributária, como que vai ficar o CBS. Então, dependendo da alíquota do CBS, então não compensa você fazer holding. Na verdade, Dora, nós jamais podemos vender a holding com uma blindagem patrimonial, né? O operador do direito que vende esse serviço com uma blindagem patrimonial, ele está totalmente equivocado, né? Equivocado e cometendo um estelionato de informação, né? Eu deixei bem claro para ele, não há blindagem patrimonial, tanto é que há desconsideração da personalidade jurídica, tanto ela também inversa, que pode ocorrer de forma inversa também. Eu falei assim, a única coisa que a gente ainda pode fazer ainda é gravar com causa. E fora que o atual CPC, né, Dora, ele trouxe sim a possibilidade da incidência ser usada de forma mais séria, né? A partir do momento que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é usado como intervenção de terceiros, pronto, né? A rapidez para resolver a situação é muito maior. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado, hein, gente? Holding não é blindagem patrimonial, hein? Não é, hein? Patrimonial não existe. Não existe. Blindagem patrimonial é o contrato de gaveta, que gera insegurança. Você ganha de um lado e perde do outro, né? Ou colocar o imóvel no nome de terceiros. A holding, ela tem vários benefícios, né, Dora? Tributária, carga tributária, acho que não há o que se falar, né? A própria gestão, né? É aquela questão que eu falei pro senhor, tem que ver, tem que esperar essa reforma tributária, porque tem a questão do CBS. Então, ver se compensa. Tem que ver o KNAI também, você tem que fazer todo um estudo. Não é, todo um cálculo, né, Dora? Tem que fazer cálculo, né? Quem faz holding da noite por dia é contador. O advogado que tem conhecimento, ele faz todo um estudo, tem um protocolo familiar, você tem que ver todas essas questões, não só o planejamento sucessório, como o planejamento tributário também. Então não é coisa que você resolve da noite por dia. Não é. A holding tem várias vantagens, mas você precisa ver se ela atinge os pontos positivos que o cliente quer, que a gente pode oferecer. Realmente, planejamento sucessório, economia tributária, né, Dora? E uma gestão, né? Porque tem holding tão mal feita, Dora. Eu peguei um contrato social de uma holding recentemente, que a gestão era tão confusa que ninguém podia assinar nada sozinho. Ninguém podia resolver nada sozinho. Ou seja, não atingiu o fim do planejamento sucessório,
Não atingiu o fim da redução da carga tributária, porque também tinha erros evidentes ali, e a parte de gestão era confusa, porque obrigava um a assinar com o outro em conjunto. Então, realmente uma falha absurda, hein? Nós temos... Outro ponto também, que é uma ação do estelionato, né, gente? É a revisional de financiamento imobiliário, hein? Como tem advogado corajoso, não é verdade, Rogério? Rogério, que é um baita defensor público aí, nossa turma é maravilhosa, né? A verdade é uma só. Como tem advogado estelionatário, né, gente? Olha, vou reduzir a prestação do seu financiamento imobiliário em 50%, em 30%. Ó, deixa de pagar, hein? Não precisa pagar mais. Você tem que ser muito corajoso e muito mau caráter para fazer um negócio desse, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Aí deixa de pagar, vai pro cartório, suja a intimação, aí além de pagar a prestação que está atrasada, tem que pagar os emolumentos do cartório. Eu nunca vi, Dora, se alguém aqui, que essa turma é maravilhosa, se alguém viu alguém ganhar uma ação revisional de financiamento imobiliário, por favor, que fale aqui, hein, gente? Porque eu nunca vi, hein? Eu nunca vi, hein? 23 anos no registro de imóveis, eu nunca vi ninguém ganhar, e já vi muitos perderem por questão de entrar com ação revisional. Deixar de pagar, consolidar a propriedade e o imóvel ir para leilão. Vi vários nessa situação. E pior que tem vários cursos na internet, aí vocês sabem disso, gente, vários cursos online aí, de gente que fala, ó, vou ensinar você a advogar nessa área de contratos bancários. Ó, que eu vou conseguir ajudar você a reduzir, que você vai ficar um advogado milionário. Cada absurdo que a gente escuta, hein, gente? Essa é uma ação que é a ação do estelionato. Se você quer acabar com o teu nome, pronto, advoga nessa área aí, né, revisional de financiamento imobiliário. Nós sabemos que não tem sentido as decisões, não tem, dos tribunais, né, dos tribunais, inclusive das cortes superiores. Porque se o Banco Central alega que o juros é abusivo, por que o judiciário entende que não? É um absurdo também, né, Dora? Nós temos que trazer esse assunto também, né? O Banco Central fala, ó, a partir disso é juros abusivos. E aí vai o judiciário e fala, não, não é. Poxa, então o judiciário quer entender mais de juros abusivos que o Banco Central? Mais de juros abusivos que um economista, que um perito na área, um contador? O advogado, sim, eu acho que ele age de má fé nesse caso. Não a parte, né? Porque a parte, ela vai no Banco Central, no site, percebe que o juros é abusivo, contrata um contador ou um economista que faz um laudo técnico, que aponta vários juros abusivos. Então a parte fala, opa, é causa ganha. O Banco Central, o laudo de um profissional da área, pronto, é pedir ao judiciário e ganhar. Mas aí também não tem só a culpa do advogado, né, Dora? Tem a culpa do judiciário. Porque o judiciário, por que será que até hoje entende que não é abusivo? Ah, não é juros abusivos. Poxa, ele está contra a decisão do Banco Central, contra a decisão de um contador, de um economista, um laudo e até de um perito, uma perícia que é feita. Ou seja, é culpa do advogado que orienta o cliente a fazer a ação revisional de financiamento imobiliário, induz ele falando que é causa ganha, e é culpa do judiciário que não decide por outros interesses, né? Por outros interesses, porque é muito estranho isso. Eu nunca vi um juiz, um relator que entende mais de juros abusivos que um economista, né, Rogério? Então esse juiz é muito bom, hein? Parabéns para ele, hein? Né? Ele consegue entender de juros abusivos muito mais que um economista, que um contador, que o Banco Central, né? Então nós estamos falando de relatores, desembargadores, ministros, é esquisito. Tropa de elite, né, gente? Tropa de elite foi até o 2, deveria ter ido até o 15. Eu acho que o fim do Tropa de Elite era falar do judiciário, né, gente? Fala, Dora! O Rogério fez um questionamento aqui, como a Secretaria de Fazenda encara a Road. Depende, que Secretaria de Fazenda que você está falando, a municipal ou estadual? Especificamente a estadual, com relação ao recolhimento de IPTU. É em cima do valor que está declarado no imposto de renda. Você vai fazer a integralização das cotas, né? É em cima do valor que está declarado no imposto de renda. É ali que ele vai cobrar o ITCD. Ele não pode cobrar acima daquele lá porque está declarado no imposto de renda. Agora, o que a Secretaria de Fazenda Municipais estão querendo fazer é tributar aquele excedente, porque o valor que está na declaração de imposto de renda é bem abaixo do valor de mercado. Aí a Secretaria de Fazenda Municipal está querendo tributar, cobrar o ITBI em cima daquele valor diferencial. Por isso, Rogério, a hold, quando nós somos contratados para prestar esse serviço de hold, se a gente não gosta, tem que cair fora.
E se a gente se põe a fazer, Rogério, tem que perder tempo estudando, hein, Rogério? Porque é muito detalhinho, né? É muitas questões que envolvem a hold, né? Muita coisinha. É muito complexo. Por isso a hold tem que parar para estudar, quebrar a cabeça, saber cobrar bons honorários, porque a verdade é uma só, você tem que atingir os objetivos propostos, né? Senão não vale nada, né? Senão não vale nada, porque não brinda o patrimônio. E se não gera os objetivos que foram propostos aí, pra que vai fazer hold, né? Pra que vai fazer hold? Gente, a Nalva avisou aqui do nosso intervalo. Vamos fazer um intervalinho e nós voltamos em 15 minutinhos, hein? Vamos fazer um intervalinho, mas a discussão tá boa, hein? Tá show, show de bola. Legal. Até já então, vamos fazer o cafezinho.